Capítulo 49. Ouvi-me todas as ilhas, e vós, povos e nações longínquas, prestai atenção. Antes de eu nascer, Yahvé me escolheu e convocou desde o ventre de minha mãe. Ele pronunciou meu nome. De minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me na sombra da sua mão, fez de mim uma seta afiada, escondeu-me na sua aljava. Disse-me: Tu és o meu servo Israel, em quem me gloriarei. Todavia considerei: tenho me afadigado sem qualquer compensação, tenho despendido minhas forças em vão e para resultado algum. Contudo, o que me é devido está seguro nas mãos de Yahvé, e a minha recompensa guardada com o meu Deus. Mas agora diz Yahvé, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor. E o meu Deus é a minha força. Sim, ele declarou: de fato, pouco é para ti ser meu servo, a fim de restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os filhos de Israel que eu guardei. Também farei de ti uma luz para os gentios, de modo que leves a minha salvação para todas as nações, até os confins da terra. Assim diz Yahvé, o Redentor, o Santíssimo de Israel, aquele que foi desprezado e odiado pela nação, ao escravo de governantes. Eis que reis o contemplarão na sua ascensão majestosa, líderes e poderosos o verão, e se ajoelharão aos seus pés em sinal de respeito, porquanto eu, o Senhor, cumpro todas as minhas promessas, eu, o Santo de Israel, que te escolhi. Assim diz Yahvé: no tempo favorável eu te responderei, e no dia da salvação eu mesmo te ajudarei. Eu te guardarei e farei que sejas uma aliança para o povo, a fim de restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizeres aos cativos: saí, e aqueles que se encontram em trevas: vem à luz. Eles se apacentarão junto às estradas e encontrarão campos verdejantes em toda a colina estéril. Não passarão fome nem sede, tampouco o calor do deserto e o sol os molestarão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão implementadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros ainda da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós montes, rompei em cânticos, porque Yahvé consolou o seu povo, e dos aflitos teve misericórdia. Mas Sião lamenta: ora, Yahvé me abandonou, o Eterno me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos, os teus muros estão sempre diante de mim. Os teus filhos retornarão muito rápido, mas os teus destruidores e os teus assoladores fugirão da tua presença. Levanta os olhos e contempla ao teu redor. Todos estes que se ajuntam, vêm a ti. Tão certo quanto eu vivo, diz o Senhor, te vestirá de todos eles, como se fossem teus ornamentos, e como uma noiva te adornarás deles. Quanto aos teus desertos e lugares desolados, e a tua terra destruída, serás agora pequena demais para os teus moradores, e os que te devoravam se distanciarão de ti. Os filhos que te nascerem durante o seu tempo de luto ainda reclamarão aos teus ouvidos: este lugar é pequeno demais para todos nós. Concedei-nos espaço para nele fazermos a nossa vida. Então responderás em teu coração: quem gerou esses filhos para mim, visto que eu estava enlutada e estéril? Estava exilada e rejeitada? Quem os criou? Fui abandonada totalmente só. Entretanto, estes de onde vieram?
Assim diz o eterno Deus: eu acenarei para os gentios e erguerei a minha bandeira a todos os povos. Então eles trarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas serão carregadas sobre os ombros. Os teus guias serão reis e tuas amas serão rainhas. Eles se inclinarão diante de ti com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou Yahvé, e que os que depositam em mim a sua esperança jamais serão frustrados. Porventura pode alguém arrancar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos dominadores? Assim, no entanto, declara Yahvé: sim, eis que prisioneiros serão arrebatados de guerreiros, e despojos serão retomados dos tiranos. Brigarei com os que pelejam contra ti, e quanto aos seus filhos, eu os salvarei. Farei seus opressores devorarem a própria carne, ficarão embriagados com seu próprio sangue, como havendo tomado muito vinho. Então todo mundo entenderá que eu, o Senhor, sou teu Salvador, teu Redentor, o poderoso de Jacó. Capítulo 50. Assim diz Yahvé: onde está a certidão de divórcio de vossa mãe, mediante a qual eu a teria mandado embora? A qual de meus credores eu vos vendi como escravos? Ora, foi por vossas maldades que fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi rejeitada. Porque vim e não havia ninguém? Porque chamei e ninguém respondeu? Porventura foi meu braço muito curto para chegar até vós e os resgatar? Será que me falta força ou capacidade para redimi-los? Ora, com uma simples repreensão eu seco o mar, transformo rios em deserto, seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Revisto os céus de trevas e transformo vestes de luto e lamento em suas cobertas. É, pois, o eterno Yahvé que concedeu-me a língua dos instruídos, para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me acorda todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu possa escutar como discípulo. O Senhor Yahvé abriu-me os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me afastei. Ofereci as minhas costas aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Porque Yahvé, o Eterno, me ajuda, não serei jamais constrangido. Por isso eu me opus firme como sólido rochedo, e sei que não haverei de permanecer frustrado. Aquele que me defende está muito próximo. Quem se atreverá a contender comigo? Apresentemo-nos juntos. Quem é meu adversário? Eis que se apresente. É o Eterno Yahvé que me socorrerá. Quem será aquele que me condenará? Certamente todos eles se desgastarão como uma veste, a traça os devorará. Quem dentre vós teme a Yahvé e ouve a voz do seu servo? Aquele que tem caminhado nas trevas sem nenhuma luz, ponha a sua confiança no nome de Yahvé. Tome como arrimo e total apoio o seu Deus. Mas todos vós que acendeis um fogo, que vos munis de setas incendiárias, ide e andai na luz do próprio fogo e das tochas que acendestes. Contudo, por minha mão, isto vos há de sobrevir. Deitar-vos eis no meio dos tormentos. Capítulo 51. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais a Yahvé. Olhai para a rocha da qual fostes talhados, e para a pedreira de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. Eis que Yahvé confortou Sião, consolou todas as suas tragédias. Ele transformará o seu deserto em um Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. A regozijo e alegria se encontrarão nela, ações de graças, som de boa música e lindas canções. Atendei-me, povo meu,
e escutai-me, nação minha, porquanto de mim procederá a Torá, a lei. Minha justiça se tornará uma luz para todas as nações. Eis que a minha retidão logo chegará. Minha salvação já está a caminho, e meu braço logo implantará o que é justo entre as nações. As ilhas confiantemente esperarão em mim, aguardarão com paciência pela ação do meu braço forte. Erguei, pois, aos céus os vossos olhos, e voltai vosso olhar para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como as vestes, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação permanecerá para sempre, a minha justiça jamais falhará. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo que tem a minha Torá, lei no coração. Não temais a injúria dos homens, não fiqueis apavorados com seus insultos. Com certeza a traça os devorará como a uma roupa qualquer. As larvas se alimentarão dos seus corpos como devoram a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta-te, desperta, arma-te de força, braço de Yahvé, desperta como nos dias antigos, como nas gerações passadas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o terrível monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e fez do fundo do mar um caminho, a fim de que os resgatados passassem? Assim retornarão os que foram libertados por Yahvé, chegarão a Sião bradando de júbilo, trazendo consigo uma alegria eterna. O gozo e a alegria os acompanharão para sempre, a dor e os gemidos não mais existirão. Eu mesmo sou aquele que te consola. Quem és tu para que temas seres humanos, pobres mortais, e os filhos dos homens que não passam de relva, e te esqueças de Yahvé, o Senhor, aquele que te criou e modelou, aquele que estende os céus e fundou a terra? Tens andado aterrorizado o tempo todo diante da cólera sanguinária do opressor que vive imaginando destruir-te? Os exilados e cativos muito rapidamente serão colocados em liberdade e em cadeias. Não haverão de morrer no exílio, não descerão à sepultura. O seu pão diário jamais lhes faltará. Pois eu sou Yahvé teu Deus, que agito o mar para fazer rugir suas poderosas ondas. Yahvé dos exércitos, o Eterno, é o meu nome. Coloco as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, estabeleça nova terra e declare a Sião: eis que tu és o meu povo. Agora, pois, desperta, levanta tu, ó Jerusalém, que da generosa mão de Yahvé bebeste o cálice do seu rigoroso juízo, tomaste até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não há nenhum que a tome pelo braço e a conduza, nenhum que segure sua mão com carinho dentre todos os filhos que criou. Esta dupla desgraça te sobreveio. Quem haverá de demonstrar compaixão para contigo? Ruína e extermínio, fome e espada. Quem poderá consolá-la? Eis que os teus filhos jazem desmaiados nos cantos de todas as ruas, como antílopes capturados nas redes, estão cobertos pela ira de Yahvé e da repreensão do seu Deus. Portanto, ouve isto, ó aflita e embriagada, ainda que não seja com vinho. Assim declara o teu soberano, o eterno Yahvé, teu Deus, que vai à frente do seu povo para defendê-lo. Em verdade, haverei de tirar das tuas mãos a taça da vertigem, isto é, o cálice da minha ira. Tu não tornarás a tomar dele jamais. Entretanto, eu mesmo o colocarei nas mãos dos teus perseguidores, que exclamaram enfurecidos: cai e fica prostrada, para que possamos passar sobre ti. E tivestes que fazer das tuas costas estrado, como uma rua, para passarem os teus adversários. Capítulo 52. Desperta, desperta, coloca a tua veste de força, ó Sião. Veste as tuas roupas mais finas e belas, ó Jerusalém, cidade santa, porquanto nunca mais entrará por tuas portas qualquer incircunciso ou impuro. Sacode o pó que está sobre ti,
Ergue-te e assenta-te, ó Jerusalém, liberta-te das correntes do pescoço, ó filha cativa de Sião, porque assim declara Yahvé: fostes vendidos por nada e sereis resgatados sem pagamento de dinheiro. Pois assim diz o eterno Deus: no princípio o meu povo desceu ao Egito para ali habitar, e a Assíria o oprimia sem razão. O Senhor indaga: e agora, que tenho eu aqui? Pois o meu povo foi levado sem motivo algum. Os seus dominadores zombam dele, diz Yahvé: o meu nome é blasfemado constantemente, dia após dia sem cessar. Portanto, o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele grande dia saberá que sou eu que profetizei a vós. Sim, verdadeiramente sou eu que falo. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião: o teu Deus reina. Escuta, eis a voz das tuas sentinelas, ei-las que levantam a voz, juntas lançam gritos de alegria, porque com seus próprios olhos veem a Yahvé que retorna a Sião. Regozijai-vos, juntas lançai brados de júbilo, ó ruínas de Jerusalém. Yahvé descobriu o seu braço santo diante dos olhos das nações, e as extremidades da terra viram a salvação oferecida a todos por nosso Deus. Ide-vos, saí daqui, não toqueis nada do que seja impuro. Abandonai tudo o que é imundo, purificai-vos, vós que levais os utensílios de Yahvé. Mas não haveis de sair apressadamente, nem deveis partir como fugitivos, porquanto Yahvé irá à vossa frente, o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo há de prosperar em sabedoria, será engrandecido, elevado às alturas e muitíssimo exaltado. Assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto como homem, nem parecia um ser humano. Semelhantemente, ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi contado verão, e o que não ouviram entenderão plenamente.